Boa noite, todos os amigos que estão conectados. Opa! Boa noite, sejam todos muito bem-vindos. Eu me chamo Tayana Silva, eu sou cirurgiã dentista e hoje eu estou responsável pelo Momento da Saúde. Então, hoje eu vou dar para vocês algumas dicas sobre o que fazer nessa quarentena e também na nossa vida, na nossa rotina mesmo, para melhorar a nossa saúde bucal, tá bom? Então, fique bem atento. Bom, no primeiro slide, assim que eu conseguir passar. Aqui, consegui. Obrigada. A gente vai ver que a nossa boca, na verdade, ela é um cartão de visita. Que nem quando a gente vai na casa de alguém, a gente tem a primeira impressão pelo primeiro cômodo que a gente vê. Normalmente é a sala de estar da pessoa. E se a sala está totalmente bagunçada, a gente tem uma ideia de que aquela pessoa é mais ou menos bagunçada, que a casa é toda bagunçada. Essa é a nossa primeira impressão. E a nossa boca é como se fosse a sala de estar do nosso corpo. Se a gente olha para a boca e vê uma boca suja, com uma saúde ruim, a gente já tem uma ideia ruim de que a saúde da pessoa não está muito boa assim. Porque se a sala dela, que é o cartão de visita, que é a boca, está ruim, imagina o restante do corpo. Então, você está vendo aqui duas imagens. A imagem do lado esquerdo é uma imagem de uma boquinha mais suja, uma boquinha que não está muito legal. E do outro lado, uma boquinha limpa. E aí, qual dos dois deve ter uma melhor saúde? Eu tenho certeza que todo mundo quer a imagem do outro lado, né? Que é uma boquinha que está mais limpa. Então, vamos lá para a primeira dica. Como é que eu vou escovar os dentes da maneira correta? Existem algumas técnicas, eu vou contar para vocês a técnica que é mais divulgada popularmente, tá bom? Que é a técnica dos 4 movimentos. Opa, aqui. Primeiro, a gente vai colocar a pasta na escova. Não precisa ser uma quantidade muito grande, pode ser uma quantidade adequada. Não é a quantidade enorme de pasta na escova que vai fazer você limpar melhor os seus dentes. Não. É a técnica adequada com os movimentos corretos que vão fazer você limpar direitinho. O primeiro movimento que a gente vai usar é o movimento da bolinha. Por quê? É um movimento circular. Por quê? Você já observou que a sua gengiva, aqui pertinho do dente, ela tem uma parábola, ou seja, ela parece um semicírculo. Então, quando a gente posiciona a escova de uma maneira que a gente faça movimentos circulares, a gente vai estar favorecendo a limpeza dessa área. E é a área que mais fica suja. É uma área que mais fica acumulado alimento, que é pertinho da gengiva. Se a gente não limpar direito, a gengiva fica inflamada, fica gordinha, fica vermelha. Então, ela tem todo aquele aspecto de uma gengiva não saudável. E algumas gengivas que estão doentes, que a gente chama de gengivite, ela começa a sangrar. Começa a sangrar primeiro se encostar alguma coisa. Em alguns casos, progride tanto que sangra até mesmo espontaneamente, sem acontecer nada, tá bom? Sem encostar nada. Então, a gente precisa fazer esse movimento circular, que é o primeiro movimento, a gente chama para as crianças de movimento da bolinha, que é um movimento, que é um termo mais didático. Agora vocês conseguem ver melhor aqui a imagem, tá bom? Então, tá aqui, ó. A gente vai fazer movimentos circulares. Quanto tempo, Tayana? A gente vai dividir a boca em algumas áreas. A área da frente, a gente vai contar de 1 até 10. E a gente vai colocar também as áreas laterais, tá bom? Aqui e desse outro lado, sendo de 1 até 10 em cada área. O segundo movimento, a gente vai agrupar essas duas fotos aqui em um movimento só. A gente chama para as crianças que é o movimento de vassourinha. Ou seja, é um movimento em que eu vou colocar a escova assim, em 45 graus, vou posicionar ela pertinho da gengiva e vou fazer um movimento expulsivo. Ou seja, eu vou expulsar mesmo a sujeira. Eu falo que a gente não varre a sujeira para dentro da boca, a gente varre para fora. Então, vai ser um movimento de varredura da sujeira para fora da boca.
Eu vou fazer isso pelo lado externo e vou fazer isso pelo lado interno também. Esse aqui muita gente esquece de fazer. É aquela área que a língua encosta nos dentes, tá bom? Então, primeiro movimento circular, ou bolinha. O segundo movimento de vassourinha, que a gente vai expulsar a sujeira. Aqui é interessante que crianças com menos de 8 anos, mais ou menos, não conseguem ter coordenação motora suficiente para fazer esse movimento. Então, é muito importante que o pai e a mãe, o responsável, peguem na mão da criança para ela conseguir fazer esse movimento de maneira adequada até ela ter coordenação motora suficiente para fazer sozinha. Isso a gente chama de escovação dental supervisionada. O próximo movimento é esse aqui. Esse aqui a maioria das pessoas fazem. A gente fala que é um movimento de trenzinho. Nada mais é do que um movimento de vai e vem para limpar os dentes posteriores, tá bom? Então, a gente vai contar de 1 até 10 aqui embaixo, de 1 até 10 em cima, e do outro lado também de 1 até 10 e de 1 até 10 aqui. Tá bom? Assim, a gente fecha 3 principais movimentos que vão limpar os dentes. O movimento da bolinha, o movimento da vassourinha e o movimento do trenzinho. Só está faltando limpar o último aqui, que é a língua, tá bom? A língua a gente vai colocar... Não precisa ter creme dental na escova, não é exigido isso. A gente pode botar a escova sem pasta mesmo. A gente vai colocar a língua para fora e vai fazer um movimento expulsivo. Não é para fazer assim, que é aquele movimento que eu só espalho a sujeira na língua. Não, eu tenho que puxar lá de trás e expulsar a sujeira lá para frente. E assim eu vou concluir a minha escovação, tá bom? Mais ou menos, uma escovação adequada dura mais ou menos uns 3 minutos, assim. Não é tanto tempo, mas também para quem escova rapidinho, pode parecer um tempo enorme, tá bom? E isso é treino. Se você não faz assim, treina, 1 hora vira hábito, tá? E o fio dental, Tayana, ele é opcional? Eu uso quando eu quiser, quando eu lembrar? Gente, o fio dental, idealmente, deveria ser usado após todas as escovações. E a gente deveria escovar os dentes após todas as refeições. Esse que é o correto. Mas a realidade da população brasileira é que, às vezes, as pessoas não usam nem uma vez por semana o fio dental. Então, no mínimo, uma vez por dia. E a escovação dentária da noite, ela é a mais importante. Então, nunca deixe de dormir, nunca deixe de escovar os dentes quando for dormir. Porque a gente vai passar a noite toda com a boca fechada e ali a propagação de bactérias é muito grande. Fio dental não é opcional, tem que usar sempre. Mas tem uma técnica adequada para usar o fio dental. A gente vai tirar mais ou menos um pedaço de uns 40 centímetros e vai colocar aqui no espacinho dos dentes, olha. E a nossa gengiva, ela tem um formato de um triângulo pertinho do dente. A gente vai colocar com calma, sem machucar a gengiva, vai entrar aqui nesse espaço e depois no outro. E vai tirar. E aquele fio que foi usado, enrola no dedo e usa uma parte limpa. O que já foi usado, que está sujo, não vai colocar de novo nos dentes, tá bem? Aqui a última dica que eu quero dar para vocês é quanto aos alimentos que fazem bem e os alimentos que fazem mal. Qual é o melhor? Qual será o melhor? Eles têm 2 nomes bem característicos, tá bom? Aqui são os alimentos cariogênicos, ou seja, aqueles que fazem com que seja mais fácil que a gente tenha cárie. São aqueles que são ricos em açúcar, a gordura, aquele trigo refinado, a açúcar refinada, o refrigerante. Tudo isso gruda no dente. Se a gente não limpar direito, vai desenvolver cárie se não fizer uma boa escovação depois, tá bom? E quais são os alimentos que ajudam a limpar os dentes? São os detergentes, são os alimentos dados por Deus. São frutas e verduras que são fibrosas, que ajudam tanto na remoção mecânica quanto na química. Então, aquela história de que uma maçã ajuda a limpar o dente é verdade. Maçã, pera, manga, aqui a gente tem bastante. Isso tudo vai ajudar a gente a limpar os dentes. Então, comer uma fruta depois do almoço é benéfico para o corpo e também para os dentes. Por fim, eu gostaria de finalizar lendo um texto bíblico que está lá em 2 Coríntios 5:20. Diz o seguinte: portanto, somos embaixadores de Cristo,
como se Deus estivesse fazendo o seu apelo por nosso intermédio. Por amor a Cristo, suplicamos, reconciliem-se com Deus. Nós somos representantes de Cristo. Lembra do primeiro slide que eu botei lá, que a nossa boca é o cartão de visita? A nossa boca, ela vai ajudar a mostrar o sorriso de Cristo. Então, nós, como cristãos, devemos prestar atenção na saúde do nosso corpo. E hoje, especificamente, eu estou chamando a atenção para a saúde da boca. Muito cuidado com o que você come, com a higiene da sua boca, porque a saúde da sua boca vai dar uma ideia de como está a saúde do restante do seu corpo. E nós somos embaixadores de Cristo, devemos mostrar boa saúde e sermos representantes dele. Obrigada.